A paz do Senhor, meus irmãos. Quero ler aqui em Números, capítulo 21, versículo 9, que diz: E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Todos sabemos a história de Israel, né? Que estava sendo escravizada no Egito, e Deus enviou Moisés para que salvasse esse povo da escravidão. E esse povo viu muitos milagres, viu o maná cair do céu, viu água sair da rocha, porque eles reclamavam da sede, reclamavam da fome, e Deus sempre fazia seus milagres. Mas era um povo bastante murmurador, o povo que só reclamava, um povo que falava contra Deus e falava contra Moisés a todo tempo. E nesse capítulo 21, o povo começa a reclamar para Moisés e para Deus: Por que nos tiraste? Por que fizeste-nos subir do Egito? Por que nos tiraste do Egito? Porque aqui nem pão, nem a água, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Deus mandava o maná do céu, e o povo reclamava daquele pão, falava: esse pão tão vil. Deus estava alimentando aquele povo, e aquele povo está reclamando daquele pão. E isso despertou novamente a era de Deus. Aquele povo despertava a era de Deus, reclamando dessas coisas, adorando a outros deuses. E sabemos que Moisés era alguém que intercedia por aquele povo. E o povo, depois que reclamou, Deus enviou serpentes. E aquelas serpentes começou a matar muita gente. Morreu muito povo em Israel. E o povo ficou até com medo. E o povo chegou até Moisés e disse: havemos pecados, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que orar para ela. Então aquela serpente foi colocada em cima de uma haste. Aquele povo que olhava para cima, olhava para aquela serpente, ele era curado do veneno daquela serpente. Todos que fossem picados e tivesse fé e acreditava que olhando para aquela serpente ia ser curado, era curado, porque assim Deus fez. Deuteronômio 32:39 diz: Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar da minha mão. Isso era Deus ensinando aquele povo de Israel, aquele povo murmurador, que a ele pertence a vida e também pertence a vida. Aquele povo era mordido pela serpente, a picada doía. O povo conseguia sentir o veneno, conseguia sentir o veneno passar pelo corpo. Mas se olhasse para aquela cobra, se olhasse para aquela cobra de bronze, para aquela cobra de metal, vivia. Era só olhar para cima, ter fé, era curado. Isso é um milagre, irmãos. Muitas pessoas morreram por ser picado por aquelas serpentes, mas aquele povo estava tendo outra oportunidade de viver. Eu vou ler agora João 3:14 e 15, para complementar a palavra de Deus. João 3:14 e 15, que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias. Assim como a cobra matava o povo naquela época, o pecado está nos matando nessa época, nesses tempos. Jesus foi enviado por um motivo. 1 João 3,5: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, mas ele se manifestou para tirar o nosso pecado. Então ele veio para a terra por causa dos nossos pecados. Ele morreu por causa do meu e do seu pecado. Jesus Cristo
foi colocado naquele madeiro para morrer por mim e por você. E é como a palavra diz aqui em João 3, 14, 15, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Antigo Testamento era colocado a serpente para a pessoa olhar para aquela serpente no alto daquela haste. No Novo Testamento, nos nossos dias atuais, nós temos que olhar para Jesus, olhar para a cruz, para nós receber a vida eterna. Nós estamos em pecado, um povo pecaminoso. Todo aquele que olhar para Jesus terá vida e vida eterna. Para onde que você está olhando agora neste momento? Para onde está a sua visão? Será que a sua visão está na preocupação deste mundo? Está na preocupação dessa terra? Eu estou te convidando hoje a começar a olhar para Jesus de uma forma diferente, a buscar Ele verdadeiramente, a buscar ter uma intimidade com Ele, a olhar para Ele todos os dias, a toda vez que você sair da sua casa você pedir proteção para Ele, a toda vez que você chegar na sua casa você agradecer por ter voltado, a você olhar de Jesus como se fosse um amigo, olhar para aquela cruz e admirar Ele. A serpente levantada no deserto lá, produzia milagre. Cristo levantado no madeiro crucificado, ao reconhecer Jesus como substituto sacrificial, o crente recebe a vida eterna. Devemos olhar para a cruz. Não podemos olhar para a terra, não podemos olhar aqui para as coisas de baixo, porque essas coisas nos limitam. Se você começar a olhar para a terra, começar a olhar para a coisa aqui de baixo, você vai ficar limitado. Você pode pensar como? Na sua família talvez tenha alguém com câncer. Sua avó morreu de câncer. Seu pai tem câncer, sua mãe tem câncer. E provavelmente vai morrer, não sei. E se você olhar para as coisas da terra, você também fala, nossa, eu também vou ter câncer. Eu também vou morrer. Você fica limitado. Olhando para os dias atuais, você está olhando uma parte de morte de coronavírus. Aí um monte de gente morreu, milhares de gente morrendo. E você pode estar com medo dessa peste. Eu também vou morrer, vai chegar até mim. O povo está ficando sem emprego, o povo está isso. Você está olhando para a terra, você está olhando para as coisas de baixo. Mas estou te convidando hoje para olhar para o alto, para olhar para Jesus crucificado naquela cruz. Que ali você vai ter vida, e vida eterna, vida abundante. Comece a olhar para o alto. Salmo 121 diz: elevo meus olhos para o monte, já estou olhando para o alto novamente. De onde virá meu socorro? Fique em paz, seu socorro vai vir do Senhor Jesus Cristo, vai vir do nosso Deus, do nosso socorro. Fique em paz. Para de olhar para a coisa dessa terra. Deus pediu para que Abraão contasse as estrelas. Por que será que ele pediu que Abraão contasse as estrelas? É impossível contar essas estrelas do céu. Mas ele queria um homem cheio de promessa, olhando para o alto, olhando para onde tem vida. Um homem cheio de promessa, olhando para o céu. E é isso que eu te peço. Comece a olhar para o alto. Vocês têm promessa de Deus. Vocês têm promessa. Para de olhar para as coisas da terra. Comece a olhar para o alto. Comece a olhar para Jesus. Que o milagre vai começar a acontecer na tua vida. Ministerialmente, financeiramente, na sua vida espiritual. Eu creio nisso. Mas comece a olhar para Jesus de uma forma diferente. Comece a ter uma intimidade com Ele. Comece a ter um relacionamento de amizade com Ele. E esse relacionamento requer tempo, requer oração, requer ler a Bíblia. Isso quer olhar para Jesus verdadeiramente. E que assim nós possamos entender essa palavra e guardar em nosso coração. E acreditar que olhando para Jesus nós vamos receber o nosso milagre. Assim como aquele povo que era picado pela serpente recebeu dele, se acreditava, se tivesse fé, era curado. E vamos curar nossa alma olhando para Jesus. Amém? Que assim Deus os abençoe, que os irmãos possam ter recebido essa palavra. E que os irmãos tenham um bom domingo em nome de Jesus. Amém.